Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos e amados irmãos. No livro de 1 João, capítulo 5, o verso 7, a Bíblia diz sobre três coisas que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Os três concordam em um. Interessante observar, para quem é unicista, que na realidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Cada um é cada um, mas os três concordam em um. E para você ter uma ideia, os três se encaixam um no outro: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, não é a parte gramatical da Bíblia, no livro de João, no capítulo de número 1, a Bíblia relata a trindade, A palavra trindade não existe na Bíblia, mas os três estavam todos juntos quando fizeram o mundo. Pois a Bíblia relata no livro de João, capítulo 1, que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia relata no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então você vê que os três fizeram o mundo. Uma outra coisa interessante está quando Deus foi formar o homem. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele usou o plural. Estava mais do que uma pessoa para fazer o homem, formar o homem. No livro do Gênesis capítulo 11, quando Deus desceu para confundir a língua dos homens, ele disse: desçamos e confundamos ali a língua dos homens. Você observa que também não era só uma pessoa. Quando você olha para o capítulo de número 18 do livro do Gênesis, você encontra três anjos que chegam aos carvalhares de Manre. Você observa que não era um, mas também eram três. Interessante analisar dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo de número 6, quando a voz bradou entre os serafins, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Também não estava só, havia mais do que uma pessoa. Interessante analisar dentro das Escrituras Sagradas, que no céu testifica o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Os três concordam em um. Interessante analisar que o Espírito Santo ele é mais sensível do que o Cristo e do que Deus. Pois no capítulo 12 e 10 do livro de Lucas, aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão, nem aqui nem no porvir. Pois existe uma teoria que diz que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Uma força não batalha contra ninguém. E o Espírito Santo batalhou contra o povo quando saíram do Egito e murmuravam contra Deus, como está em Isaías 63, versículo 10. Uma força, ela não fala. O Espírito Santo falou com Filipe no capítulo 8 e versículo 37, a seguir: encosta na carruagem. Uma força, ela não fala, mas o Espírito Santo desceu na igreja em Antioquia, em Atos capítulo 13, verso 2, e disse: separa Paulo e Barnabé para a obra missionária. Uma força não chora, mas em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele chora com gemidos inexprimíveis. Uma força não tem poder de mover ninguém de um lado para o outro, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 e 14, que aquele que ressuscitou Jesus de Nazaré, ele nos ressuscitará também e nos levará diante dele. Quem é esta força? Quem é esta pessoa? Esta pessoa é o Espírito Santo. Pois quem que ressuscitou Jesus de Nazaré? Foi uma força? Não. O Espírito Santo ressuscitou Jesus de Nazaré. Interessante analisar que uma força não dá dons espirituais. O Espírito Santo, ele delega os seus dons espirituais no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Também a Bíblia fala no livro do Gálatas, capítulo 5, que o Espírito Santo ele tem os seus frutos atribuídos usando o singular. Ele tem os seus frutos. O Espírito Santo, ele tem a sua amplitude. Qual é a sua amplitude? No dia de Pentecoste, todos falaram, todas as 17 nações que estavam presentes, ouviram a palavra de Deus nas suas próprias línguas, línguas repartidas como de fogo. Isto é a amplitude do Espírito Santo. Qual é a amplitude de Jesus? Jesus cura todas as enfermidades. Ao mesmo tempo, ele não foi formado em faculdade, mas ele cura todo tipo de enfermidade.
Qual é a amplitude de Jesus? O seu poder, a sua soberania, a sua palavra está sobre todo mundo. Qual é a amplitude do Espírito Santo? O seu poder está em toda a terra. Ele tem o poder e a autoridade e a autonomia. Pois vivemos em um tempo onde a determinação era de Deus e o Espírito Santo, ele vinha e depois ele retornava ao céu. Mas no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio e pairou e pousou sobre cada um deles. Pois a Bíblia relata no livro de Marcos, capítulo 3, Mateus, a Bíblia cita que o dia que Jesus foi batizado no Rio de Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu, a voz de Deus que dizia: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele eu ouvi." Pois no livro de Atos, capítulo 10 e versículo 38, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Não foi com a força, mas foi com o Espírito Santo. Pois Jesus nasceu por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia fala desta sombra poderosa que viria sobre Maria e haveria de ser gerado no ventre dela o Cristo, o Emanuel de Isaías 7,14, que significa Deus conosco, Deus presente. Pois é muito lindo, pois ainda você olhando no capítulo 14 do livro de João, a Bíblia ainda cita uma coisa tão interessante, importante. Quando Filipe disse: "Senhor, mostra-nos o Pai", Jesus disse: "Há quanto tempo tem estado convosco que ainda não conhece o Pai?" Pois no versículo 16 Jesus disse: "Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo, que é o Consolador que é o Espírito Santo." Não era simplesmente uma força, mas sim o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia relata no livro de 1 Timóteo capítulo 3 e 16, que o Deus, ele se manifestou em carne. Quem é esse Deus manifestado em carne? O Cristo Jesus da nossa vida. Como é lindo as Escrituras, como é linda a palavra de Deus. Que Deus, ele venha nos dar entendimento dia após dia e que você possa ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Pois nos términos da carta aos Coríntios, Paulo diz que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Você acha que uma força consola alguém? Pois lá no livro de Tiago, capítulo 5, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, porque nós somos propriedade de Deus. Paulo disse isso, e do Espírito Santo. Paulo disse isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14 a seguir. Nós não somos de nós mesmos, mas somos propriedade particular. Que Deus, ele possa abençoar a sua vida grandemente. Se o Espírito Santo fosse uma força, se Jesus fosse criado por Deus, que nem a teoria diz aí que Jesus foi criado por Deus, um profeta. Jesus não foi criado por Deus. Jesus existe desde o princípio. Simplesmente ele veio em carne. A Bíblia diz isso no livro de 1 João. Ele veio em carne. Jesus, ele veio em carne. Por que ele veio em carne? Porque ele veio em forma de Deus. Pois Paulo disse isso em Filipenses 2, versículo 5 a seguir, que ele veio em forma de Deus. Pois se ele não existisse, como que o Espírito dele falava na boca dos profetas, como está em 1 Pedro 1 e 11, acerca do seu sofrimento e de tudo que ele iria passar? Se ele não existiu, por que ele apareceu para Manoá no capítulo 13, versículo 18 do livro de Juízes? Pois ele existe desde o princípio. Jesus não foi criado por ninguém. E outra, Jesus, ele não veio simplesmente, ele veio em forma de Deus, sendo Deus Jesus, sendo o Espírito Santo Jesus. Então quer dizer que o céu ficou vazio. E quando Jesus morreu, então Deus morreu. Não existe. Pois se você olhar o 14 e o 16 do livro de João, você vai ver que não existe. Se você olhar o batismo de Jesus, você vai ver que não existe. Que Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo. E que você possa saber de uma coisa, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo encaixam um no outro. Os três concordam em um. Deus abençoe você e que o Espírito Santo possa trabalhar em sua vida grandemente. Um forte abraço a todos vocês.